Dicas de saúde. Dicas de saúde. Vamos em frente então, maestro, hoje falando sobre a conscientização sobre o câncer de rim. É por isso que nós estamos aqui com o urologista, Dr. Dimas Melão. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez à Difusora. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Difusora. Sempre um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo sobre saúde e trazendo informação para a população. É isso. E hoje a gente fala sobre câncer de rim, hein, doutor? Isso, câncer de rim, que é um câncer... infelizmente não é tão comum, mas é um câncer dos mais agressivos dentro da urologia. Então é muito importante a gente trazer essas informações para que as pessoas saibam quando nos procurar, quando é realmente importante passar por uma avaliação. Doutor, já que não é um tipo tão comum, quem é que tem mais risco de desenvolver a doença? Então, o câncer renal, os principais fatores de risco, né, são os pacientes tabagistas, obesidade é um fator de risco também importante, hipertensão, né, pacientes com histórico familiar de câncer renal, pacientes com insuficiência renal crônica dialíticos também são pacientes que têm um risco maior de apresentar o câncer de rim, né? São condições que nem sempre a gente pode prevenir, mas é importante lembrar, né, uma prática saudável, alimentação saudável, manter o peso adequado, a gente consegue prevenir ou pelo menos retardar o surgimento dessas doenças. É impressionante, doutor, como sempre passa por isso, né? A gente sempre está falando, quando se fala de saúde, de combater a obesidade, de ter hábitos mais saudáveis na alimentação. O senhor falou aí, né, enfim, que a gente precisa ter, né, muita atenção, né, quando tem esses sintomas, já, porque como acho que vários tipos de câncer, doutor, esse também pode ficar anos sem ter sintomas, sem apresentar sintomas, não é? Isso. O câncer renal hoje, a maior parte dos diagnósticos que nós fazemos são o que nós chamamos de incidentalomas, né? Que são diagnósticos incidentais, em que a pessoa vai fazer um exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, por qualquer motivo, às vezes por um check-up ou para investigar uma outra condição, e a gente acaba identificando algum nódulo no rim. Então, no passado, a gente não tinha esses exames de uma forma mais disseminada. Os diagnósticos, geralmente, eles eram feitos com doenças já mais avançadas, já com metástases, já sem chance de cura. E hoje, felizmente, com esse aumento do número dos exames de imagem, a gente tem feito diagnósticos da doença mais precoce, que é quando a gente consegue curar a doença, né? A doença, quando diagnosticada nas suas fases iniciais, com o tumor só localizado no rim, a gente consegue curar mais de 90% desses pacientes. O tratamento cirúrgico é o principal tratamento do câncer renal, de preferência preservando o rim. Hoje a gente tem técnicas mais precisas, como cirurgia robótica, em que a gente consegue remover somente a lesão, preservando o resto do rim acometido, né? Isso ajuda a gente a preservar a função renal, evitar o risco de insuficiência renal no futuro desse tipo de paciente. Sim. Doutor, uma coisa que sempre eu vejo quando se fala em transplante de rim, doação de rins, né? Dá para viver normal só com um rim? Sim, é possível viver normalmente. Alguns poucos pacientes, né, acabam tendo uma queda do seu clearance, né, de creatinina, que a gente fala, uma piora da função renal, mas que, de maneira geral, consegue viver normalmente, né? Algumas situações, como eu falei, a gente tenta hoje em dia remover só a lesão, preservando o rim, mas aqueles casos de tumor renal mais avançado, tumores maiores, que demandam a remoção total do rim, ou em casos de doação renal, né, como você citou, os doadores vivos, às vezes a pessoa vai doar um rim para um parente, para um irmão, para o pai, é sim possível viver com um rim de forma normal, claro que tendo cuidados redobrados, né, para que a gente preserve a função desse rim, controlando hipertensão, glicemia, outras condições que possam aí afetar a função renal, né? Sim, entendi. Doutor, eu gostaria de tirar aqui algumas dúvidas que eu tenho, né, que acho que é de muita gente, sobre os rins, né? Alguns mitos, algumas verdades. O que é mito e o que é verdade, na verdade. Beber pouca água realmente é muito prejudicial para o rim, pode causar câncer para o rim. Tem gente que tem pedra nos rins e tal. Beber água realmente é um indicativo facilita essa situação? A ingesta de água ela é muito importante para a função renal, né?
A gente sabe que as pessoas que ingerem menos água, elas vão ter um risco maior de formar pedras nos rins, um risco de piorar a função renal, né? Infecção urinária também é muito comum as pessoas que não ingerem muito líquido. Em relação ao câncer renal, ele não vai ter um impacto direto, né? Mas a questão de funcionamento renal é um impacto realmente bem direto, então é importante a pessoa se atentar a quantidade de líquido que ela ingere, né? Entendi, doutor. Usar muito anti-inflamatório é muito prejudicial aos rins? Sim, o uso anti-inflamatório é uma das principais causas de insuficiência renal, né? O uso indiscriminado. Claro que a gente tem que pôr na balança o custo-benefício. Você tem uma dor aguda, fez um procedimento cirúrgico, dentário, enfim. Você usar um anti-inflamatório de forma de poucos dias, orientada pelo profissional de saúde, não tem praticamente risco. Mas aquele uso crônico, uso indiscriminado, muitas pessoas usam diariamente medicamentos anti-inflamatórios sem orientação, né? Mas é automedicação, então, né, doutor? Isso é muito perigoso, né? O anti-inflamatório ele pode não só dar insuficiência renal, mas alguns deles podem causar úlceras gástricas. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse uso indiscriminado de anti-inflamatório. Certo. Quais são os sinais de alerta, doutor? Já que o tema hoje é câncer de rim. Quais são os principais sinais de alerta, né? E para quem está nos ouvindo aí, monitorar, saber quando realmente tem que procurar um médico? Como a gente comentou, a grande maioria hoje é assintomática, né? Os diagnósticos acabam sendo de forma incidental, então é fundamental os exames de rotina, mesmo para pacientes mais jovens, né? Mas os principais sinais de alerta, quando surge, a gente precisa procurar logo um urologista, é a presença de sangue na urina, a presença de massa palpável no abdômen, às vezes a pessoa apertando ali o próprio abdômen sente uma massa diferente, dor lombar ou no flanco, né? Era a famosa tríade clássica do câncer renal, que hoje, felizmente, é muito raro a gente ter pacientes com essa tríade, mas são sinais que a gente precisa ficar muito atento. Perda de peso sem um motivo aparente, né? A pessoa não está fazendo nenhum tipo de tratamento para perda de peso, começa a emagrecer, então é importante procurar uma avaliação médica, né? Fadiga, anemia, são algumas condições que sempre despertam na gente aquele risco de ter algum tipo de câncer. Então é importante que a pessoa, tendo esses sinais principalmente, precisa procurar uma avaliação médica especializada, né? Quando for sangue na urina, sempre o urologista é o profissional mais adequado. Enfim, é importante ter esses cuidados. Entendi. Doutor, a ouvinte Mica mandou uma pergunta aqui perguntando se quem tem cistos no rim, se isso pode evoluir para um câncer. Boa pergunta. O cisto renal, ele é muito comum na população. E existem diversos tipos de cisto. Então, sempre que surge um cisto, ele precisa ser avaliado. Existe uma classificação de tomografia e ressonância, onde a gente vai definir o risco maior de ter um câncer renal ou não. Tem o que a gente chama de Wozniak, né? Ele vai de 1 a 4, tendo um 2F no meio. Então, 1 e 2 geralmente são benignos. Os guidelines não recomendam nem segmento, porque eles normalmente não causam nenhum tipo de problema. Eventualmente pode causar dor quando ele cresce muito. O 2F é um cisto que ele é duvidoso, então ele demanda segmento. E os Wozniak 3 e 4 são cistos normalmente com risco de malignidade. O Wozniak 4, 99% das vezes, é um tumor maligno, então ele precisa ser removido, precisa ser operado. E o Wozniak 3, em torno de 50% a 60% das vezes, eles são malignos e a recomendação sempre é a remoção desses cistos, né, para a gente garantir a cura desse paciente e evitar que a doença se dissemine. Certo. Doutor, para finalizar, se o senhor pudesse deixar uma orientação para quem está nos ouvindo proteger a saúde dos rins, qual seria? Então, o fundamental para a saúde dos rins, né, como a gente conversou, a hidratação, ela não previne diretamente o câncer de rim, mas a hidratação é fundamental para manter a função renal, cuidar do peso, a alimentação saudável, são condições que as previnem não só a saúde do rim, mas no geral, você falou nisso, né, Daniel? A gente sempre, nessas conversas que a gente tem, obesidade, tabagismo, alimentação saudável, elas são fatores de risco para tudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tentar ter uma vida saudável, que a gente vai tendo uma alimentação, cuidando do peso, a gente vai ter
uma proteção não só para os rins, mas para a nossa saúde de forma global. Tá certo. Tá bom. Doutor Dimas Melão, muito obrigado. Eu queria que o senhor deixasse seu contato aí no ar, sua rede social, a clínica onde o senhor atende, né? Para quem quiser, inclusive, marcar uma consulta, tirar mais dúvidas, e para conhecer mais também, que o senhor tem uma produção muito legal também aí no seu Instagram. O nosso Instagram é o @ Dr. Dimas Melão, Dr. Dimas Melão, _urologia. Atendo na Uromed, fica lá no Crystal Tower, sala 507. Em breve estaremos mudando de andar, mas atualmente é na 507. O nosso contato WhatsApp é o DDD 92 99200 4400. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu, doutor Dimas Melão, urologista. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço, Daniel. Um abraço, bom dia para vocês. Bom dia para nós.